Ordem Paranormal tem diversas criaturas que são bastante memoráveis. Na hora que eu tava fazendo essa lista, eu realmente tive bastante dificuldade na hora de escolher quais monstros do outro lado eu ia por aqui. Mas eu consegui. E no vídeo de hoje eu separei as criaturas mais marcantes e memoráveis de todo o Ordem. Muito bom dia, eu sou o Lucy e antes de tudo eu quero pedir pra você parar o que você estiver fazendo e deixar o seu like aí embaixo, porque assim você ajuda e muito o canal. E se possível, já deixa também o seu comentário, porque assim você faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E saca só, a gente tá quase batendo 5.000 inscritos e com a sua inscrição vamos estar cada vez mais perto dessa meta. Agora sim, sem mais enrolação, vem comigo e vamos conferir. Degolificada. Essa tá aqui por alguns motivos. Um deles é pessoal e o outro nem tanto. A Degolificada foi a primeira criatura do Ordem que de fato foi bastante memorável. O design dela é bem emblemático, juntamente com a forma que ela mata, que é enfiando os cabelos nos olhos e boca da vítima. A primeira vez que ela aparece e, spoiler, mata o Gonzales é bem visceral e passa um sentimento de impotência muito grande, porque os personagens simplesmente não conseguiam fazer nada. O Gonzales morreu porque eles foram incapazes de protegê-lo, e isso é muito bom dentro de uma história. Poucos se lembram, mas a Degolificada também tá presente no episódio 6 de Desconjuração. Tem uma cena bem da hora do Selbit falando algo do tipo: eu não sou de dar dicas do que fazer, mas dessa vez eu vou dar. Corre. Mas a maioria das pessoas acaba não lembrando disso e eu nem culpo elas, porque esse episódio 6, meu Deus, o que ele teve de coisa é maluquice. Carniçal. Pulando direto pro Segredo na Floresta, não tem como fazer uma lista dessas sem mencionar o Carniçal. O Carniçal foi uma criatura que pegou todo mundo de surpresa com a entrada que ele teve. Todo o mistério antes disso também é bem legal, claro, mas aquela entrada, aquela música, a narração do Selbit, cara, a presença que o Carniçal passava era algo que a gente não tinha sentido ainda no Ordem. Diferente da Degolificada, que era uma criatura humanoide, mas ainda assim bestial de alguma forma, e diferente de todas as outras criaturas que a gente tinha visto no Ordem até então, ele não parecia bestial, ele parecia que tinha até uma certa arrogância no caminhar. Sem contar que, claro, toda essa luta é muito memorável. Geral ficou com o cu na mão pensando que o Joe ia morrer, ou o Arthur, e pô, ver praticamente todo mundo dos Galderos Abutres morrer foi de partir o coração. Suki, eu nem sei. Ele só tá aqui porque se não tivesse eu ia apanhar. Mas é impossível ser o Deus da Morte. Pega tudo que eu falei sobre o Carniçal e multiplica por 3,33. O Deus da Morte é uma das, se não a criatura mais memorável de todo o Ordem. Quando o Deus da Morte apareceu, foi a primeira vez que o Ordem Paranormal saiu da bolha. Todo mundo compartilhou a cinematic, todo mundo falou da música e porra, a batalha contra ele, por mais que seja até que bem curtinha, ela é muito tensa. Você vê a Liz envelhecendo e você não sabe o que cacete está acontecendo. O Kenan enlouquecendo. Nossa, mas antes disso, claro, a antecipação desse momento é de arrepiar até hoje, com a narração do Selbit e o lodo lentamente invadindo a tela. Essa foi a primeira vez que a gente teve uma cinematic de uma criatura no Ordem e é até hoje uma das melhores. Ainda mais porque a construção para cinematic é muito boa, você se sente tenso, os personagens estão tensos. Ninguém ali sabe o que é que vai acontecer, ninguém sabe se vai sobreviver, se vai morrer, afinal, é o Deus da Morte. Viajante. Eu tenho opiniões sobre o Viajante. Por mim, ele não entraria nessa lista. Não é que eu desgoste dele, mas pra mim, se fosse fazer assim uma média de 0 a 10 com as criaturas dessa lista, ele ficaria lá no 5, no 6, no medíocre. Porque ele é competente naquilo que ele faz, mas ele é só isso, competente. Nem a cinematic dele eu acho emblemática como as outras que a gente ainda vai ver aqui. E a batalha dele é meio difícil de assistir. Mas não tem como negar que ele tem uma mecânica muito da hora. Todo o lance dele ficar invisível e a forma que ele matou o Tristan, e claro, o que ele desencadeou quando matou o Orfeu, que foi simplesmente uma das melhores narrações que o Selbit já mandou. E Espreitador. Eu não sei porquê, mas eu sempre acabo associando muito o Espreitador com o Viajante, por mais que sejam criaturas completamente diferentes. Na real eu sei o porquê. Desviando um pouco do tema aqui, tem uma coisa em Desconjuração que me incomoda profundamente, que é a mansão endiabrada. Não me incomoda ela existir, afinal é a partir dela que Desconjuração começa a engrenar de verdade,
verdade, mas me incomoda que aparentemente tudo de ruim na face da Terra passou pela porra dessa mansão. São mais de 10 episódios dentro da mansão, mais da metade da temporada se passa em um só lugar. Por isso eu acabo associando muita coisa que aconteceu dentro da mansão com coisas que não tem nada a ver, tipo o espreitador com o viajante, porque por mais que sejam monstros diferentes, eles foram enfrentados na mesma casa. Na real, quantas boss fights a gente teve dentro dessa casa? Eu não vou nem contar. Mas tirando isso, o espreitador é muito zica. E a música dele, nossa, todo o lance da porta, do olho, das goteiras, pô, ele dava medo. Principalmente no começo de Dente Conjuração, quando você não fazia a menor ideia do que cacete estava acontecendo, e quando o Kaiser começa a esquecer as pessoas, as fotos começam a mudar. Cara, que bagulho absurdo. É uma pena que esteja junto com todas as outras 500 criaturas daquela casa. Empape e Sukao. Ó, eu tô colocando esses dois juntos aqui porque, sinceramente, pra mim não faz tanta diferença não. Eu acho que eu gosto mais da Sukao, acho a cinemática dela mais da hora, mas a luta contra o Empape é mais bacana. Mas no geral, são duas criaturas que pra mim, elas existem, né? Desde que a gente tinha visto elas lá no começo, a gente meio que já sabia que os personagens iam lutar contra. Não tem muita preparação pra esse momento, como teve pro espreitador, pro viajante. Sei lá, se fosse pra, novamente, fazer uma lista, eu diria que esses dois estariam lá no finalzinho. Mas estão aqui porque o fã não gosta bastante deles. Anfitrião. Aqui você poderia colocar qualquer relíquia ou todas elas, mas eu particularmente acho que não dá pra barrar o anfitrião. Olha, eu sei que eu sou suspeito pra falar, mas vai dizer que o anfitrião não roubava a cena toda vez que ele aparecia. Eu sei que tem gente que gosta mais do diabo, eu entendo, ele é muito da hora, o visual dele é bacana e tal. Dito isso, em questão de carisma, pra mim nenhuma outra relíquia chega perto do anfitrião. Porra, Calamidade é a temporada do anfitrião, os plot twists mais interessantes e marcantes da temporada e de todo ordem, envolvem diretamente o anfitrião. E ainda por cima, ele não é só um, então você pode literalmente escolher o seu anfitrião favorito. Pode ser o Anfitru, pode ser o Aeneas, o Arnaldo, enfim. Esse personagem é coisa de maluco. Mas nada muda o fato de que você não se inscreveu ainda. Pô, cara, qual foi? Sério, mano? Se inscreve aí, na moral. Deixa o like também. Amigo Imaginário. Como não falar de um dos monstros mais criativos de Ordem Paranormal? Todo o conceito por trás do Amigo Imaginário é muito bom. E é nele onde nós vemos como o paranormal modifica de verdade uma criatura usando o medo que as pessoas estão sentindo. Caso você não saiba, o design original do Amigo Imaginário não possuía tentáculos, mas depois de tudo que rolou em O Segredo na Ilha, a melhor temporada spin-off do Ordem, ela se moldou ao medo que os personagens, principalmente o Milo, sentiam do mar. Sem contar todo o lance de todos vocês vão morrer amanhã que rolou. E o Twitter ficou maluco. Era muito engraçado ver a reação de que não fazia ideia do que era o RPG, do que era o Ordem, lendo todo mundo vai morrer amanhã no em alta do Twitter. Sério, O Segredo na Ilha foi perfeito, mano. Vai se ferrar. A melhor temporada spin-off do Ordem, né, mano? Tem como não. E Estrangeiro. Ó, eu não sou exatamente o fã número 1 de Sinais do outro lado. Pra falar a real, eu acho que essa acabou sendo a temporada do Ordem que eu menos gostei, justamente por todo o lance da comédia. Eu já falei isso algumas vezes, mas se você não curte a comédia da temporada, você meio que não vai curtir a temporada praticamente toda, já que ela é 90% pura comédia. E O Segredo na Ilha acaba tendo uma comédia muito mais bem dosada do que essa temporada. Mas aqueles 10%, quando a temporada larga um pouco a vibe da zoeira e aborda coisas mais sérias, meus amigos, o Estrangeiro é uma das criaturas mais legais do Ordem. Tem uma teoria, inclusive, sobre ele talvez conseguir enxergar a quarta parede. Isso é bem interessante, faz bastante sentido até. Se vocês quiserem, dá pra facilmente fazer um vídeo sobre. Aquela cinemática, rapaziada, é ali onde separamos os homens dos garotos. Quem tava vendo ao vivo pensou que a live tinha caído, teve gente que reiniciou o celular, teve gente que reiniciou o modem, teve gente que ficou puto. Quem tava vendo depois no YouTube não tava entendendo porra nenhuma e no final fazia tudo parte da cinemática. E quando o Estrangeiro volta no final, ele traz muito aquele sentimento que a Degolificada passava lá atrás, até o Carniçal também, que é o sentimento de impotência. Você não tem o que fazer contra aquela criatura. A gente vê o Morato, o líder do grupo, morrendo em questão de segundos. Não tem batalha, não tem como ter batalha. Os personagens são insignificantes, tudo que eles podem fazer é tentar fugir. E o Estrangeiro também é pessoalmente responsável por uma das mortes mais brutais do Ordem, que é, spoiler, a morte do Xande. Se você não chorou com essa morte, você pelo menos ficou impactado, que foi o meu caso. Eu fiquei surpreso com aquilo, até porque o clima da temporada era
completamente outro. Era difícil imaginar que uma cena dessas estaria nessa temporada. Pô, se for pra botar lado a lado o Amigo Imaginário e o Estrangeiro, por mais que eu prefira 1000 vezes mais O Segredo na Ilha, essa disputa não tem como não, mano. O Amigo Imaginário se vê muito pequeno. Dito isso, Osni continua sendo a melhor temporada spin-off de Ordem Paranormal. Mas e você? O que é que você achou de tudo isso? Concorda com o que eu falei? Acha que eu esqueci de falar de alguma criatura? Deixa aí embaixo nos comentários. Deixe também as suas opiniões. O que é que você acha de cada criatura? E ó, se fosse pra fazer um ranking com cada uma dessas criaturas, em qual posição você deixaria cada? Deixa aí que eu tô bem curioso. Enfim, eu sou o Lucy e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!